make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, professora Milena Borges com os meus alunos do 7º ano. Nossa aula de história começando, né? Nossa última aula de história antes da avaliação, tá bom? Vamos ficar atentos às dicas, às explicações, às orientações, e vocês aí do outro lado com o livro nas mãos, para a gente fechar o capítulo 12 do nosso assunto, fechar o nosso livro do 3º bimestre, e que a gente possa assim, completar o conhecimento sobre o Brasil colonial no período da exploração, né, e da produção açucareira, tá bom? Então a gente vai trabalhar a página 44, finalzinho da página 44, né? Falando aí sobre a sociedade açucareira. Que sociedade era essa? Que período era esse? A gente vem falando muito sobre a escravidão, sobre o Brasil colonial, e agora a gente vai aprofundar mais a questão da sociedade, ou seja, quem eram as pessoas, quem eram os grupos, quais eram os grupos, como era a relação de trabalho. Quando a gente fala de sociedade, a gente aponta muito a questão política e a questão econômica. Claro que também a religião está aí nesse meio dos laços sociais que estavam presentes no Brasil colonial, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala sobre a sociedade do açúcar, lá na página 45 vocês têm mais ou menos uma imagem parecida com essa que eu coloquei para vocês, que é a representação do senhor, que é o senhor de engenho, com a sua família, que geralmente era um grupo de pessoas, né? O senhor de engenho, ele tinha a esposa, ele tinha filhos, ele tinha sobrinhos, afilhados, né? Parentes. E também sempre um grupo de escravos que estavam ali servindo para o local que ele fosse. Seja dentro da sua casa, seja num ambiente fora, né? Externo, seja dentro dos ambientes daquele cotidiano do comércio, ou até mesmo às vezes ele tinha uma reunião familiar, então sempre cercado de muitas pessoas, tá bom? Então, se vocês olharem essa pirâmide social, vocês têm aí o topo da pirâmide está a aristocracia, que seria o grupo aí dos homens mais poderosos, e quando a gente fala sobre o açúcar, geralmente está associado ao senhor de engenho, que era o dono da propriedade, que era o homem ali reconhecido pelo rei como o produtor. Geralmente ele tinha um grupo grande de escravos, ele ficava com boa parte da riqueza que ele produzia, né? Porque a outra parte ele dava para o rei como imposto. Então esse senhor, ele estava ali no grupo, né? Dos grupos dos senhores, o principal. Quando a gente desce, nós temos o grupo dos homens livres, e aí a gente tem aqueles senhores de terras, que eram homens que tinham terras menores, que não tinham um engenho, uma grande propriedade. Nós temos aí alguns artesãos, como carpinteiros, ferreiros, os capatazes, que eram os funcionários que vigiavam o trabalho escravo, geralmente eram eles que castigavam. E na base da sociedade, ou seja, o grupo maior, era a grande maioria de escravos. E o grupo maior desses escravos eram os africanos ou descendentes de africanos. Lá na página 45, vocês têm um texto para interpretar. E ele fala sobre esse senhor de engenho como um homem que tinha ali aquela figura de um título, como um homem que era bem visto. E dentro desse modelo de sociedade que a gente está vivendo, geralmente o senhor de engenho, ele tinha um nome, ele vinha de uma família renomada, ele tinha muitas riquezas,
e acabava sendo o título, né? Senhor de engenho acabava sendo o título dentro do território, né, do Brasil daquela época. Então, nós temos aí duas perguntinhas que vocês vão interpretar na página 45 e responder aí mesmo no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem muito bonita, representada, né? Ela é uma imagem produzida no computador, justamente para vocês estarem aí representando o cenário do engenho. Então, aqui nós temos o engenho. O que era diferente das outras propriedades? É a propriedade onde não teria essa engenhoca, essa máquina que era a moenda, e todo esse grupo de trabalhadores fazendo justamente a riqueza daquela época, que era o açúcar. Então, as outras propriedades que tivessem o canavial, que tivessem aí as plantações, ele não teria esse espaço que está destacado, que era a moenda, e ali todo aquele espaço onde acontecia o caldo, que era fervido, depois ele era seco no sol, depois ele era colocado nesses vasilhames para virar um torrão de açúcar. Então todo esse processo aí era feito por um grupo de escravos especializados, ou seja, escolhidos entre os outros escravos. Aí nós temos a casa grande, que está no vídeo de vocês do lado direito, na parte acima. Temos uma capela também lá no cantinho do vídeo. Nós temos os escravos fazendo diversos tipos de trabalho, né? A senzala, que está mais aqui do lado esquerdo, na parte de cima da imagem. Então, esse cenário, ele representa um pouco o dia a dia daquele engenho. E lá na página 46, logo no início da página, ele fala que a grande maioria dos escravos vieram para o Brasil no final do século XVI, início do século XVII, principalmente para a zona rural, para essas propriedades. Então, o destino dos escravos era trabalhar nas plantações do canavial. E claro, a propriedade que era mais rica, o senhor que era mais rico, ele tinha toda essa estrutura, né, essas construções que eram dispendiosas, custavam dinheiro você montar esse ambiente para preparar o açúcar, né? E um número maior de escravos para trabalhar tanto na lavoura como na produção açucareira, e também para os serviços de limpeza, a roça, criar animais, cuidar de animais. Então tinha ali um grupo muito grande de escravos para todo tipo de serviço. E, claro, quanto mais escravos, mais funcionários vigiando esses escravos se eles estavam fazendo o serviço de forma correta, que são o grupo dos capatazes, né, que a gente agora colocou. Fala também, tem uma frase aqui de um livro que diz assim: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Essa frase que eu estou lendo para vocês, ela está aqui na página 46, é justamente para representar o quê? O escravo, ele era muito importante. Daí o autor do livro, né, ele diz: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Então, se vocês olharem essa imagem, vocês vão ver o quê? Que quase tudo era feito, né? 99%, 95% de tudo que era feito dentro do engenho era feito pela mão dos escravos. Homens, mulheres, jovens, idosos, tinham várias funções aqui dentro que era distribuída. Claro que a grande maioria dos escravos deveriam ser bem fisicamente, deveriam ser fortes, resistentes. E esse cenário, ele é muito bem ali distribuído entre as variedades das funções que o escravo fazia, certo? Eu coloquei essa imagem aqui também para vocês, justamente para vocês estarem assim destacando melhor o trabalho de cada um.
Os senhores de engenho, como eu já falei para vocês, estavam no topo da sociedade açucareira, eram grandes proprietários de terra, geralmente homens brancos de descendência portuguesa, né? Aí está mostrando para vocês, as mulheres cuidavam tinha a sua função dentro dessa sociedade, depois a gente vai falar um pouco sobre elas. E os trabalhadores livres, que eram a minoria, mas eles estavam ali sobre a responsabilidade de cuidar, de saber se os escravos estavam fazendo todos os tipos de serviços. Eles eram chamados de capatazes e feitores, né? Então, tinha ali um grupo desses trabalhadores livres. Também nós tínhamos os grupos menores de médicos, advogados, professores, que estavam ali naquela sociedade, daquelas cidades que estão surgindo entre o final do século XVI e o início do século XVII. Tudo bem? E por último, os escravos, que formavam a base, a grande maioria da população do Brasil colonial eram formados por escravos, e a grande maioria desses escravos vinham do continente africano ou já haviam nascidos aqui no Brasil colonial. A idade, né, a expectativa de vida, no máximo um escravo poderia chegar até os 35, 40 anos, porque eles trabalhavam muito, eram muito desgastante o tipo de trabalho deles, tá bom? E claro, aqui dentro do livro, na página 46, ele fala de outras atividades feitas pelo escravo. Eu coloquei aí para vocês uma característica de um tipo de escravo que geralmente trabalhava na cidade, que era chamado de escravo de ganho. O livro de vocês não cita muito isso, mas eu quero colocar para vocês. O escravo de ganho, ele era geralmente uma pessoa que tinha uma certa liberdade, porque o senhor dava a ele a responsabilidade dele fazer atividades na rua, vendedores, ambulantes, carregadores, barbeiros, sapateiros, e no final do dia eles retornariam para a sua devida casa do seu senhor, e ele iria ali entregar para o senhor o dinheiro que ele recebeu da venda daqueles frutos, daqueles doces ou de outros trabalhos que eles estavam desenvolvendo, geralmente nas feiras e nas praças. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, nós temos um rapaz vendendo cacau, uma moça vendendo frutas, um outro garoto vendendo ali de repente algum doce. Ele está acorrentado, né, para marcar a ideia de que ele era um escravo e ele devia obediência, assim também como esse carregador que tem um barril, provavelmente pode ser água ou pode ser uma bebida, um vinho, não sei, azeite. Ele estaria também preso à corrente, descalços, claro, todos, e eles estão usando um instrumento no pescoço que machucava, né? Porque aí o escravo não podia deitar, não podia descansar, como uma maneira dele estar ali sendo todo o tempo colocado para esse tipo de serviço, que era realmente um serviço desgastante, que ele tinha que passar várias horas em pé, oferecendo seus produtos, e depois retornar para a casa do seu senhor. Tudo bem, meus queridos? Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando a página 47, que é uma atividade falando ali da mulher na sociedade colonial, tá bom? Bora lá, bora lá. Assim, antes disso, a gente vai falar também, né, fechando essa primeira parte da explicação, os castigos físicos, que é uma atividade, é uma imagem que eu coloquei para vocês, que também está aqui na página 46, que é a ideia do tratamento que esse escravo recebia, né? Essa imagem está representando um sapateiro. Ele está castigando com uma palmatória, que era um dos instrumentos de maus tratos, e ali está vivenciando aquela realidade, né? Apanhar, ser machucado e depois voltar ao trabalho. E provavelmente o senhor que está fazendo isso, ele está representando que o escravo foi desobediente por algum motivo. Então ele é o dono, né, daquela loja de sapatos. E para representar outra imagem, eu coloquei um cenário rural, né? Ou seja, numa propriedade, e nós temos um feitor castigando aqui
um escravo que está totalmente imobilizado, não tem como se defender. E logo lá no fundo da imagem nós temos um escravo que está preso numa corrente, amarrado numa árvore e está sendo chicoteado por um outro escravo que seja, né? Tem que receber a ordem, e um escravo podia chicotear o outro escravo. Então eram algumas situações muito comuns naquela época sobre a condição de como esses escravos eram tratados. Agora fazer a atividade da página 47. Essa atividade da página 47 é muito interessante, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher. Qual mulher, né? Principalmente o texto da página 47 ele fala da mulher branca, da mulher da sociedade. Geralmente ela fazia parte ali do grupo dos parentes, filhas dos senhores de engenho ou de outros proprietários de terra, né? Menos ricos. Então essa imagem que eu coloquei para vocês aí, por exemplo, vocês estão vendo uma mulher que está no ambiente doméstico e ela está cercada de escravos, né? Ela está com a sua filha, ela está fazendo uma atividade de costura e próximo a ela tem crianças escravas, tem uma mulher escrava e também tem um serviçal. E quando a gente vê esse cenário, a gente imagina que todas as mulheres agiam dessa forma. Mas preste atenção que a gente tem outras informações importantes quando vocês forem ler os textos, que é o texto 1 e o texto 2, fala aí, primeiramente, o primeiro texto fala sobre a realidade da mulher. A mulher, ela estava numa condição de submissão, ela devia obediência ao pai ou ao marido, ela era obrigada a se casar, ter filhos. Essa era mais ou menos o destino das mulheres daquela época. Mas quando várias pesquisas que já foram feitas e aí buscando informações daquela época, pesquisadores, antropólogos, historiadores conhecem outras realidades, mesmo que sejam poucas, de mulheres que administravam engenhos. Mas essas propriedades geralmente eram propriedades pequenas e ela tinha um grupo pequeno também de escravos, mas que era uma realidade também que existia naquela época. Provavelmente essa mulher, ela herdou uma pequena parte de terra do seu pai, não se casou ou de repente ficou viúva muito cedo, não teve filhos ou mesmo com os filhos não tinha marido. Mas aqui no texto número 2 da página 47, que vocês irão responder, essa mulher aparece. Algumas mulheres, né? Inclusive o texto fala o nome delas, que eram mulheres que viviam nessa sociedade e que tinham pequenas propriedades. Algumas cultivavam a cana-de-açúcar e outras cultivavam milho, mandioca, frutos e legumes, né? Então, leiam aí com bastante atenção para responderem essa atividade. Vamos continuar. Agora, a gente vai falar do ambiente urbano que vai surgindo do final da metade do século XVI para início do século XVII e do século XVII para frente. Então, a gente tem aqui nossa cidade de Bragança, claro que eu não podia deixar de colocar, né? E a capital do nosso estado, que é Belém. Então, quando você vê duas imagens antigas, eu não tenho a data dessa época, tá bom, meus queridos? Mas eu posso dizer para vocês que é de uma realidade ali mais ou menos do século XVIII para o XIX. Bragança não dá para a gente perceber, mas nossa cidade tem 400 anos. E a gente pode olhar a realidade da nossa cidade e da cidade de Belém para você ver como as coisas mudaram, né? Essa imagem de Bragança, ela mostra Bragança é a catedral, né, ou a igreja de São Benedito, e você provavelmente vê lá no final uma residência que seria mais ou menos o local do Bem-Querença, hoje um restaurante.
E o rio Caeté, muito preservado, bastante largo, tem vegetações do outro lado. E a gente fica, esse campo de grama aqui, a gente fica imaginando como era Bragança, né, há 200, 300 anos atrás, caso seja mais ou menos o tempo dessa imagem, o tempo dessa foto. E Belém, né, não tinha ônibus, não tinha, as ruas eram estreitas, os barcos ficavam bem na beiradinha do comércio e as pessoas andando ali naquele ambiente estreito, né? Alguns carros, mas poucos. Então, Belém antiga e Bragança antiga. E o que é que a gente está estudando? Lá na página 48, está falando sobre as vilas e as cidades. Então, o modelo de vila, o modelo de cidade daquela época. Eu coloquei uma outra imagem antiga do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade que fica no Sudeste, é uma das cidades mais antigas também do Brasil, para a gente representar. Essas cidades, elas não tinham a estrutura que tem hoje. Então, coleta de lixo, água encanada, rede de esgoto, né, para depositar as fezes e a urina. Geralmente a cidade ou a vila, ela tinha uma divisão em cidade alta e cidade baixa. Essa imagem é justamente para representar, né? O Rio de Janeiro é uma cidade com característica de morros, então geralmente a parte mais alta da cidade era onde tinha os casarões, as capelas, os lugares assim, os prédios melhores, e na parte de baixo ficaria ali as propriedades mais antigas, as residências mais simples e geralmente onde moravam as pessoas mais humildes. Então, essa cidade aí que eu coloquei é a cidade antiga do Rio de Janeiro, é uma parte dessa cidade e está mostrando a parte alta e a parte baixa. Os modelos de casarões, que eram casarões bem na beirada mesmo assim da rua, as calçadas estreitas, as janelas longas, né? Geralmente as paredes eram uma junta com as outras, os quintais que eram longos para trás, mas a parte da frente, a fachada da casa era bem pertinho da calçada, né? As pessoas avistavam quem passava ali. E na página 48 está mostrando um pouquinho dessas condições das vilas e das cidades que existiam entre os séculos, nas proximidades da metade do século XVI, final do XVI, para o século XVII. Tudo bem? Vamos lá. E por último, a gente vai falar sobre o comércio, né? A imagem foi cortada ali, o título, mas é comércio interno, na página 49. E aí eu coloquei umas imagens muito bacanas para vocês, eu espero que vocês consigam visualizar. E aí a gente tem o comércio dentro da cidade, né? Então nós temos, vocês lembram do que eu falei há pouco, né? A grande maioria da população do Brasil era formada por escravos, e aí você vê os escravos fazendo diversos tipos de trabalho. Vendedores, carregadores, criadores de animais. Esses escravos aqui carregando um barril imenso, com certeza, provavelmente, né, vinho. A gente vê nessa imagem do lado esquerdo um comércio, e aí não tem rua calçada, né, aquela terra mesmo batida, e os escravos fazendo diversos tipos de trabalho, vendendo várias coisas. Então são os animais na rua, próximo do ser humano. Então esse cenário do comércio interno, o Brasil era uma colônia, a gente já falou sobre isso. E a colônia precisava produzir riquezas para vender para fora, ou seja, para vender para a Europa, para Portugal. Então a função da colônia era essa. Mas como eu disse para vocês, a população cresce, principalmente o número de escravos, e é necessário praticar o comércio interno. Aquilo que a gente compra de alimento, de animais, e bebida, e roupa. Então existia esse comércio das feiras, dos armazéns, que acontecia nas vilas e nas cidades
do Brasil, porque existiam pessoas já morando aqui, então era necessário esse comércio. Por mais que os produtos viessem, muitas coisas vinham de fora, porque a colônia não produzia. Então se importava muita coisa da Inglaterra, de Portugal, da França, e os produtos eram caros. A população passava por necessidade e a grande maioria das pessoas eram pobres e também escravas, né? Mas existia o grupo que comprava os produtos, então existia um comércio interno. Na página 49 você pode olhar o escravo trabalhando ali com uma carga pesada e carregando animal. O escravo também, ele era sapateiro, ele era ferreiro, ele era costureiro, então fazia diversos tipos de serviço, né? Tanto na zona rural quanto na zona urbana, tanto nas cidades como também nas vilas, tá bom? Agora, olha só, o nosso assunto vai fechar até a página 49, tá? Até a página 49. Essa parte da página 50 e 51 a gente não vai trabalhar no momento, tá? E aí eu coloquei aqui o cronograma das atividades avaliativas, que valem 4 pontos, né? Então vocês têm os exercícios do livro didático, que nós fizemos todos, ou pelas aulas remotas ou dentro da sala de aula, né? Nós produzimos o mapa mental, o tema foi sobre os vereadores do Brasil colonial e se referindo aos vereadores atuais. Vocês montaram o material de apoio sobre o engenho, que era para fazer uma colagem das identificações da propriedade dos engenhos. E todas essas atividades, mesmo teve gente que já me entregou, né? Já está entregando tudo certinho. Mas quem ainda não entregou, quem ainda tem pendência, até o dia 6 de novembro é o último prazo, tá bom? Aí, algumas coisas que vocês precisam não esquecer. Colocar o nome do aluno, escrever nas páginas, algumas páginas, o seu nome e fazer a foto legível. Preste muito bem atenção, uma foto no lugar claro, recortando a imagem para ficar só a imagem do livro. E aí você vai me mandar para o meu número privado, tá bom? Lembrando, o assunto para a prova são os 2 capítulos, o 11, que é sobre o comércio de escravos, e o capítulo 12, que é sobre a produção açucareira, sobre o Brasil colonial na época da produção do açúcar, que é esse que a gente acabou de fechar. Tá bom, meus queridos? Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem, podem perguntar. Espero que a nossa aula tenha sido esclarecedora, tenha contribuído para vocês e espero que vocês já se sintam mais confiantes para fazer a avaliação de vocês, tá bom? Meu muito obrigada, um bom dia a todos e a gente se encontra, tá? Até logo!